O objetivo da nossa live aqui de hoje é te ensinar a forma mais simples de você fazer dedilhados no teclado. Qualquer pessoa consegue fazer dedilhados. A gente tem um monte de conteúdo aí no YouTube, você tem vários vídeos, você já sabe que isso aí não resolve o seu problema, senão você não precisaria nem entrar no meu treinamento, tá? O YouTube aí já resolve. Mas a diferença é que além de todo o passo a passo organizado na ordem certa, você tem um suporte que nenhum treinamento tem. Se você quiser evoluir no teclado, se você quiser ter um ano de evolução dentro de 3 meses, você precisa entender esses 3 pilares aqui do método. Como que funciona o método teclado raiz e como que ele vai te ajudar a fazer dedilhados. Tem muita gente que acha que dedilhado é coisa avançadaça e que não depende de muito tempo de estudo, não importa o seu nível, você consegue fazer dedilhado. Primeira coisa que você precisa para ter um ano de evolução aí, dentro de 3 meses, você precisa de ter uma organização dos estudos. Por que quando você entra no YouTube, você vê um monte de coisa aqui e você fica perdido? Às vezes você pega um tutorial, aí você vai lá, aí você consegue tocar uma musiquinha mais ou menos, aí depois você vai ver outra música, já não consegue tocar mais, aí você tem que procurar o tutorial. Por que você fica nessa pindaíba toda? Porque além de você às vezes ter conteúdo que não vai te ajudar realmente, você tem conteúdo aleatório. Você precisa de uma organização de estudos numa ordem certa para que você consiga evoluir. Imagina, eu e você temos o dia corrido. Aí você senta na frente do teclado e já sabe exatamente o que você tem que fazer. Você ganha tempo, você economiza tempo. Não importa se você tem filho, se você tem filha, se você tem esposa, faz um monte de coisa, trabalha o dia inteiro. Você sentando na frente do teclado, sabendo o que você tem que estudar, já colocando em prática, 30 minutinhos no mínimo por dia é o que você precisa aí para você poder evoluir. Então você precisa de uma organização de estudos. Não é você simplesmente pegar conteúdo aleatório na internet e você simplesmente falar, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar. Não, existe uma ordem certa e você vai entender aqui. E às vezes as coisas que você acha mais difícil de fazer, como por exemplo um dedilhado, na verdade, o segredo disso aqui está nas coisas mais simples. Na verdade, isso aqui só depende de um segundo pilar, que é a base. Então você já entendeu, você precisa de uma organização de estudos. Você precisa de ter uma organização de estudos para você saber exatamente o que fazer na ordem certa para você ter um ano de evolução dentro de 3 meses. É impossível com o estudo todo bagunçado. O segundo pilar que você vai precisar para ter um ano de evolução dentro de 3 meses e criar dedilhados é o seguinte, você precisa dominar a base. Toda música que a gente vai tocar, toda música, envolve acorde. Eu vou tocar algumas músicas aqui. Se eu pegar aquela música aqui, putz, eu sou ruim de letra, mano. Vamos pegar aquela música assim, se o trovão e o mar seguir, eu tenho acordes. Se eu pegar aquela música acorde. Se eu pegar aquela música, tem acordes. Toda música tem acordes. E toda música, já que tem acordes, tem notas. Toda música tem acordes e um acorde ele é formado por nota. Então eu posso considerar que toda música tem notas e tem acordes. Mas só com isso você não faz nada. Você precisa também da rítmica. O que seria a rítmica? Tem gente que acha que rítmica é uma parada muito chata e metrônomo, um monte de coisa e compasso simples, composto, 4x4. Esquece a dificuldade, vamos focar no simples. Quando eu falo que você precisa dominar a base, é você entender e dominar, conseguir aplicar de fato tudo que tem por trás das músicas. Se uma música envolve acordes, você precisa dominar acordes a fundo. Se uma música envolve rítmica, você precisa dominar rítmicas a fundo, inclusive na prática. Se você sabe que toda música tem notas, você precisa dominar as notas do teclado de uma forma profunda. E aí envolve escalas, algumas coisas, mas eu não quero entrar na teoria. Quero entrar na questão da prática, tá? Para você fazer isso aqui, esses dedilhados avançados e tudo mais, você precisa da base. Você vai entender que, para mim fazer isso aqui, eu só estou usando coisas simples. Você vai vir comigo aqui.
Todo mundo concorda comigo, só pra gente entrar no mesmo pensamento, todo mundo aqui concorda comigo que não tem como eu tocar nenhuma música sem acordes e sem um ritmo por trás, por mais que uma música não tenha bateria, não tenha percussão, tem um ritmo por trás. Vocês concordam isso aí comigo? Toda música precisa de acordes e precisa de ritmo. Você vai destravar aqui agora. Eu sei que você quer tocar criando seus próprios arranjos, tocar sem cifra. Eu ensino todo o passo a passo da mentoria raiz, mas todo o fundamento está dentro disso aqui que eu vou te falar. Você precisa de uma organização dos estudos, e eu tenho essa organização dos estudos exata que eu bati muita cabeça para chegar, e você precisa de um terceiro pilar que eu vou te falar. Eu vou aqui mostrar na prática para vocês como que funcionam os dedilhados. E para você formar os dedilhados, você vai precisar de um terceiro fator que chama modificar as músicas. Você vai entender essa parada. Mas eu quero aí, para vocês não acharem que eu tô pegando nada pronto e tudo mais, eu quero que vocês me mandem uma sugestão de uma música aí. Fala o seguinte, pessoal, me manda aí uma música. Fala, Thiago, toca essa música. Se for uma música que eu conheço, já ouvi, eu vou tocar aqui e eu vou mostrar exatamente como que qualquer pessoa consegue fazer dedilhados no teclado. E eu vou te provar que tudo que você quer fazer no teclado, criar arranjo, dedilhado, reharmonizar, tudo mais, conquistar um som bonito, tudo depende das coisas mais simples que todo mundo negligencia. Vamos pegar essa música Jó aqui. Essa casa é a sua casa. Não, essa aí não, hoje não. Já escutei demais. Jó. Eu tenho que pegar um tom melhor pra mim. Ó, depois que você desenvolve as técnicas do jeito certo, tem uma organização de estudo, você consegue mudar tom com facilidade. É isso que eu tô fazendo. Tô achando um tom melhor pra mim aqui. Jó, como pode ainda durar? Tá bom. Só esse pedacinho aqui. Beleza. Ó, aqui, pessoal, eu tenho os seguintes acordes. Você já entendeu que toda música que você for tocar, você tem acordes e rítmica. Ninguém te fala isso, você não tem isso aí no Google, tá? Presta atenção aqui. Vamos lá. As músicas são o seguinte. Os acordes, perdão, são Fá, Dó, como pode ainda durar. Aqui eu fiz um Dó com baixo em Mi, é um Dó invertido, tá? Se você não aprendeu inversões ainda, não sabe como forma esses acordes, eu passo tudo na mentoria raiz de forma prática, tá? Mas só para você pegar os acordes. Vou pegar de uma forma simplificada aqui, ó. Eu tenho Fá, Ré menor, depois eu tenho Si bemol, Sol menor e Dó. Então assim, eu tenho os acordes. Só que eu te falei que os acordes, eles são formados por quê? Por notas. Rapaz, tem também todo. Os acordes, eles são formados por notas. Ah, tá bom. Os acordes são formados por notas. Beleza? Então, quando eu vou olhar aqui para o acorde, vem aqui, eu vou aumentar a tela. Quando eu vou olhar para o acorde, qual que é o erro de muita gente? Ficar preso à posição. Tem gente que só decora as posições. Tá errado. Aqui eu estou fazendo um acorde de Fá. Eu não olho para uma posição, eu olho para notas. Eu sei que aqui eu tenho um Fá, eu tenho um Lá, eu tenho um Dó. Eu sei que quando eu faço um Ré menor, eu tenho as notas Ré, Fá e Lá. Então eu não enxergo posição pronta. Isso aí é um vício que você precisa quebrar. Eu enxergo notas. Então já começa por aí. Eu tenho notas e eu tenho acordes. Beleza? Vocês estão entendendo aqui? Quem está entendendo, já deixa o like aí e já coloca aí para mim. Thiago, estou entendendo. Agora e a questão da rítmica? Eu vou mostrar para vocês que rítmica não é um bicho de 7 cabeças. Para você desenvolver ritmo no teclado, você só precisa entender o seguinte. Na música, eu tenho pulsações. Você já escutou aí uma música eletrônica, um dance, alguma coisa desse tipo? Eu vou colocar um ritmo aqui no meu teclado, só para você pegar a ideia. Tá? Vou colocar aqui um dance, que é bem fácil de identificar. Presta atenção. Ah, gostou do molejo, né? Ó, você consegue identificar aí molejo igual um pedaço de bambu. Mas vamos lá.
Você consegue identificar aí que tem várias pulsações, ó. Tum, 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 tum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Consegue identificar que tem uma pulsação? Quando toca uma música assim, a sua tendência já é mexer a cabeça, já bater palma. Isso aí vem de nós. O ritmo vem de nós. A gente só precisa colocar pra fora, beleza? Toda música tem o quê? Toda música tem ritmo. Toda música, se tem ritmo, tem pulsação. Nessa música, por exemplo, eu tenho ritmo aqui, parecendo boneco do poço, aí vocês me arrebentam. Ó, toda música tem um ritmo. E nessa música aqui, por mais que eu não tenha uma bateria, nada no fundo, né, de instrumento percussivo, eu tenho um ritmo. Saca só, da mesma forma que eu escutei o dance e eu contei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu pego essa música aqui, ó. Jó, como pode ainda adorar? Ó. Eu tenho uma contagem, saca só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1. Consegue perceber que existe um tempo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Tem um ritmo por trás. Existe alguma forma da gente identificar o ritmo. Eu passo uma semana inteira na mentoria raiz só sobre rítmica, tá? Mas aqui de forma simples, você já conseguiu identificar os 3 pontos principais que toda música tem. Você conseguiu identificar as notas dentro do acorde e também o ritmo. Toda música existe essa contagem. E aqui no caso dessa música, eu conto até 4 antes de mudar de acorde. Isso aí é o ritmo, é o que conduz a rítmica pra gente. Vocês conseguiram pegar essa ideia? Agora, Thiago, como que isso aí vai me ajudar a fazer dedilhados? Lembra lá que a gente estava falando que para você ter um ano de evolução dentro de 3 meses, você precisa de uma organização dos estudos, você precisa dominar a base e você precisa modificar as músicas? Com uma organização dos estudos, você vai aprender na ordem certa exatamente como que você faz para você tocar bem, criar arranjos, tocar sensível e tudo mais. Tudo precisa de uma organização de estudos. E para você chegar nesse nível, você precisa dominar a base. Então, lá na mentoria raiz, por exemplo, são 15 dias e de prática, todo dia tem prática, 15 dias exatamente para a gente dominar a base do jeito certo e entender as coisas que tem por trás da música, que toda música tem, para que depois a gente consiga modificar as músicas. As músicas. Qual que é o erro de muita gente? E eu sei que se você já toca um pouquinho, você já cometeu esse erro. O erro de muita gente é ficar pegando mais e mais e mais e mais músicas. Quando você pega música adoidado, você só aprende a tocar aquela música. Você não aprende as técnicas que tem por trás para que você consiga aplicar em qualquer outra música. E eu vou te mostrar que se você aprender dedilhado, você consegue aplicar em qualquer outra música. Você não vai precisar ficar batendo cabeça no YouTube, procurando conteúdo aleatório. Não. Você aprende a ferramenta, você aplica em qualquer música. Ó, tem gente falando aí, ó, pessoal, o que mais tem na mentoria raiz é gente que começou do zero, gente iniciante, tá? E uma coisa que eu falo pra você é o seguinte, eu tô acabando de falar aqui sobre a importância de dominar a base. Todo mundo que entra para ser meu aluno lá dentro da mentoria raiz, não tem ninguém que começa do nível que acha que precisa, não. Todo mundo começa do mesmo nível. Tem gente que fala assim, ah, Thiago, não, eu quero aprender campo harmônico, eu quero aprender isso e isso. Eu falo, não, vai aprender a base primeiro. Chega no segundo dia, a pessoa já vê, caraca, um tanto de coisa que eu nem sabia. Então, se você tem a ordem certa, você destrava muito mais rápido. Agora, voltando para o dedilhado, como que isso aqui vai me ajudar a fazer dedilhados? O segredo não é você tocar a música, não é você tocar 50 músicas, é você tocar 5, 10 músicas, mas de várias formas diferentes. Eu posso tocar essa música aqui, como pode ainda adorar, quem souber a letra e puder colocar aí pra mim, eu agradeço. Eu
posso tocar ela assim. Já toquei de uma segunda forma diferente. Eu posso tocar ela assim. Toquei de 3 formas diferentes a mesma música. O que você precisa dominar é exatamente as ferramentas que eu estou utilizando para fazer isso. Sacou? E se você pegar tutoriais na internet, isso aí não vai te ajudar. Você só vai aprender a copiar. Vem comigo aqui que você vai pegar essa ideia. Ó, qual que é o lance do dedilhado que qualquer pessoa consegue fazer isso? Qualquer pessoa consegue. E ó, se você nunca tocou teclado na vida, você também consegue. Presta atenção aqui, ó. Como pode ainda dar esse dedo? Ó, vamos lá, depois vocês colocam a letra aí que eu vou pegar. É o seguinte, presta atenção. Antes de mudar para cada acorde na música, eu conto até 4, certo? Eu faço isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu sempre conto até 4 antes de mudar de acorde. O que eu faço para me fazer um dedilhado? Eu pego cada nota do acorde e coloco em um tempo. Ou seja, se eu tenho 4 tempos, eu conto até 4, eu pego a nota do Fá aqui, ó, Fá, Lá e Dó, e eu posso fazer 1, 2, 3, 4. Sacou? Em vez de eu ficar só marcando o pezão de galinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o básico. Qual que é o lance? O que eu fiz aqui? Eu acabei de pegar acordes junto com a rítmica e eu só mudei a forma de pensar. Então você não precisa, para você evoluir, você não precisa simplesmente de teoriazinha de qualquer jeito e também não é só prática. Você precisa dos dois combinados, a teoria e a prática, para você entender o que você está fazendo e mudar a forma de pensar. O maior poder que você tem é isso aqui, ó, a sua mente. Quando você fala que você não consegue tocar teclado, você não vai conseguir mesmo, você já está falando para você mesmo que você não consegue, você não vai conseguir. Se você fala, ah, Thiago, eu não tenho dom para isso, então realmente você já está aceitando a sua posição e não vai resolver o seu problema. A sua mente ela pode te limitar, só que a sua mente também pode te levar para um nível superior. Você viu que só mudando uma chavinha aqui, mudando uma forma de pensar, eu já criei um dedilhado simples? Todo mundo entendeu exatamente como que eu fiz esse dedilhado? Peguei o acorde, peguei a rítmica, mudei a forma de pensar. Tudo é isso. Tudo que você quer fazer no teclado é isso. Você só precisa dominar a base e depois modificar. Saca só. Vamos tocar essa música com um dedilhado bem simples. Depois a gente vai avançando aos poucos. Jó, como pode ainda adorar? O que eu fiz? Todos os acordes, eu peguei as notas e toquei uma nota em cada tempo. Essa é a forma mais simples de você fazer dedilhados. Pô, Thiago, já aprendi a fazer dedilhado. Isso aqui é uma forma. Tem várias formas de você aprender a fazer dedilhados um pouco mais refinados, só que isso vai seguir o mesmo princípio. Você só precisa dominar a base, mudar a forma de pensar e modificar as músicas em vez de ficar pegando um monte de música aleatória. Eu passei uma técnica que eu utilizo nos meus arranjos, que chama a técnica da terça e quinta invertidas. Thiago, meu Deus, parece um testamento. Não, é simples. Quando você entende um pouquinho de escala no teclado, tem muita gente que não sabe nem aplicar escala. Se você não estuda do jeito certo, não tem como mesmo, tá? Mas se você segue o método certo, você consegue aplicar qualquer assunto. Se você conhece um pouquinho de escala, você sabe, e isso eu ensino
durante uma semana inteira lá na mentoria raiz. Se você entende de escala, você sabe que qualquer acorde maior é formado pela primeira, terceira e quinta nota, é formado pela primeira, terceira e quinta nota de uma escala maior. Então, só para você entender, você não precisa ficar preso à teoria aqui agora não. Aqui no Fá eu tenho primeira, terceira e quinta nota, tá? Pra vocês entenderem isso aqui um pouquinho mais de profundidade, lá na mentoria raiz a gente vai quebrar tudo, tá? Quem é 120 aí já está preparado para destravar. E ó, já vai deixando o like aí que, pessoal, temos 78 pessoas nessa live, só 38 joinha, e eu tô passando uma forma assim, que tá destravando vocês para fazer dedilhado, e vocês não deixam o like. No acorde de Fá eu tenho a primeira, a terceira e a quinta. O nome da técnica é terça e quinta invertidas. Eu pego a terça, que é essa nota do meio, a quinta, e eu inverto. Você não precisa saber, você só precisa pegar o raciocínio. Finge que aqui, ó, o Fá seria o 1, o Lá seria o número 3 e o Dó seria o número 5. Eu pego o 3 e o 5 e inverto. 3 e 5 e inverto. Então eu pego esse Lá e eu passo cá pra frente. Olha que sonoridade legal. Parece um dueto. Parece uma primeira e uma segunda voz. Ou seja, eu peguei um conteúdo de base, que é o acorde, e eu simplesmente mudei a forma de pensar e já achei uma outra coisa. Todos os segredos do teclado estão na base. E é por isso que você não evolui. Você fica procurando conteúdo na internet que você acha que você precisa. Você entra e procura como fazer, como formar campo harmônico, como tocar a música tal com arranjos. Aí você pega lá uma cópia, você só pega um cara te ensinando lá o tutorial, mas você não entende o que tem por trás. Você vai e procura como formar escala. Você não sabe nem para que você está fazendo isso. Então, qual que é o lance? Você precisa primeiro dominar a base, depois mudar a forma de pensar. Agora, como que aplica isso aqui numa música? Aí entra o terceiro pilar, que é modificar a música. Eu posso pegar essa música Jó e aplicar essa técnica aqui. E isso aqui me destrava muito mais do que pegar 10 músicas de qualquer jeito. Saca só como fica legal esse som de dueto aqui, ó. Ó. Opa! Sacou que som massa? E é uma técnica super simples. Só que vocês já entenderam que tudo que você quer fazer, que é mais bonito, que os profissionais fazem, cara, depende de coisas simples. Tem um monte de gente que fica complicando as coisas, não é complicado. Só que talvez você fale, pô, Thiago, eu não consigo fazer isso aqui de cara. É porque é um processo. Eu te ensino a ter resultados de 1 ano de estudos em 3 meses, não é em um dia. Mas se você for ficar numa escola de música, você vai levar 2, 5, 10 anos. Você vai aprender partiturazinho, um monte de coisa que você não precisa para tocar na igreja, sendo que você já poderia ganhar muito mais tempo. E a parada é o seguinte, quando você aprofunda um pouquinho mais na rítmica, nos acordes, você consegue fazer dedilhados desse tipo aqui. Consegue fazer dedilhados um pouco mais refinados, mas é sempre usando as mesmas coisas, acordes e rítmica. Tá? Eu não vou entrar a fundo aqui em algumas coisas, mas tem uma parada que eu passo para os alunos que chama figuras de tempo. Isso aqui destrava todo mundo, mano. Esses dias eu fui na casa do meu pai, cara, meu pai tava me mostrando lá o que ele tava fazendo com as mãos. Eu falei, caraca, ele aprendeu isso aí comigo. E foi justamente usando essas paradas aqui que eu tô falando para vocês. Acordes, ritmo, tudo coisa simples, porém mudando a forma de pensar. Só que se você não tiver um direcionamento, como que você vai conseguir mudar a forma de pensar? O nosso pensamento ele é limitado e a gente só consegue destravar quando a gente busca mais conhecimento. E é por isso que eu tenho o treinamento, é por isso que eu tenho a mentoria raiz e as vagas estão abertas hoje. Tem muita gente que já entrou nesse treinamento e tem muita gente que está em cima do muro aí. E talvez você que está aqui nessa live aqui, você está em cima do muro porque talvez você fica pensando, pô, teclado é muito difícil.
Eu acabei de te provar com alguns passos aqui que não é um bicho de 7 cabeças. Assim. Você precisa praticar? É lógico que precisa. Você acha que você vai viver as melhores experiências da vida só estalando o dedo? Fala assim, Deus, eu quero tocar teclado. Bum! Tá sabendo tocar teclado. Deus, eu quero fazer uma viagem agora. Pum! Já vai ter dinheiro para fazer a viagem, já vai ter tudo. Não, é um processo. E você precisa passar por esse processo o quanto antes, porque tem gente dependendo de você na igreja. Tem gente que depende de você para você entregar o louvor da forma que deveria. Você acha que você vai transmitir a mensagem da música, a mensagem que está falando ali, para ir de encontro ao coração das pessoas? Você acha que você vai transmitir essa mensagem de uma melhor forma, tocando assim? Ou você tocando assim? Você acha que emociona mais? E para você chegar nesse nível, você só precisa desenvolver as habilidades, ter uma organização de estudos correta, seguir um método que vai ser prático e só. E praticar.